Pós-fácil, tornando-se sobrenatural. Alguns críticos podem classificar esse trabalho como cura pela fé. Na verdade, fico numa boa com essa acusação a essa altura da vida, porque o que é fé se não acreditar no pensamento mais do que em qualquer outra coisa? Não é que quando aceitamos um pensamento, independentemente das condições em nosso ambiente, e depois nos rendemos ao resultado a tal ponto que vivemos como se nossas preces já tivessem sido atendidas? Soa como uma fórmula para o placebo. Sempre fomos o placebo. Talvez não seja tão importante rezar rigorosamente todos os dias para que nossas preces sejam atendidas, mas sim levantar da meditação como se nossas preces já tivessem sido atendidas. Se realizamos isso todos os dias, estamos em um nível mental em que realmente vivemos o desconhecido e esperamos o inesperado. E é aí que o mistério bate à nossa porta. A resposta ao placebo consiste em ser curado apenas pelo pensamento. O pensamento por si só, no entanto, é uma emoção não manifestada. Quando abraçamos esse pensamento emocionalmente, ele começa a se tornar real, isto é, se torna realidade. Um pensamento sem assinatura emocional é vazio de experiência e, portanto, latente, esperando tornar-se conhecido a partir do desconhecido. Quando damos início à transformação de um pensamento em experiência e depois em sabedoria, evoluímos como seres humanos. Quando você olha no espelho, vê seu reflexo e sabe o que está vendo é o seu eu físico. Mas como o verdadeiro eu, o ego e a alma se veem. Sua vida é a imagem espelhada de sua mente, sua consciência e de quem você realmente é. Não existem escolas da antiga sabedoria espiritual encarapitadas no topo de montanhas no Himalaia, esperando para nos iniciar a fim de nos tornarmos místicos e santos. Nossas vidas são nossa iniciação à grandeza. Talvez devamos ver a vida como uma oportunidade de alcançar níveis cada vez maiores de nós mesmos, para que possamos superar nossas limitações com níveis de consciências mais expandidos. É assim que um pragmatista, em vez de uma vítima, enxerga. Abandonar a maneira familiar com que nos acostumamos a pensar sobre a vida, a fim de abraçar novos paradigmas, parecerá antinatural no começo. Para ser franco, requer esforço e é desconfortável. Por quê? Porque quando mudamos, não nos sentimos mais como nós mesmos. Minha definição de gênio, por isso, é ficar desconfortável e numa boa com o desconforto. Quantas vezes na história indivíduos admiráveis que lutaram contra crenças ultrapassadas, vivendo fora de suas zonas de conforto, foram considerados hereges e tolos e mais tarde despontaram como gênios santos ou mestres. Com o tempo, tornaram-se sobrenaturais. Mas como, como você e eu nos tornamos sobrenaturais? Temos de começar a fazer o que não é natural, ou seja, doar em meio à crise, quando todos estiverem sentindo-se carentes e pobres, amar quando todos estiverem zangados e julgando os outros, demonstrar coragem e paz quando todos os outros estiverem com medo, mostrar bondade quando os outros demonstrarem hostilidade e agressividade, render-se à possibilidade quando o resto do mundo estiver pressionando agressivamente para chegar primeiro, tentando controlar os resultados e competindo ferozmente, é um esforço sem fim para chegar ao topo. Sorrir deliberadamente diante das adversidades e cultivar a sensação de integridade quando formos diagnosticados como doentes. Parece muito antinatural fazer esse tipo de escolha em meio a tais condições, mas se tivermos sucesso repetidas vezes, com o tempo transcenderemos a norma e também seremos sobrenaturais. O mais importante é que, sendo sobrenatural, você dá aos outros permissão para fazer o mesmo. Os neurônios espelhos disparam quando observamos outra pessoa executando uma ação. Nossos neurônios refletem os neurônios dessa outra pessoa, como se estivéssemos realizando a mesma ação. Por exemplo, quando você vê um dançarino profissional dançando a salsa, você vai dançar a salsa melhor do que antes. Se você assistir a Serena Williams bater uma bola de tênis, baterá na bola melhor do que antes. Se você observar alguém liderando uma comunidade com amor e compaixão, liderará a sua vida da mesma maneira. E se você testemunhar alguém se curando de uma doença, alterando seus processos de pensamento, estará mais propenso a fazer o mesmo. Espero que depois de ler esse livro você perceba que a crença suprema é a crença em si mesmo e no campo das infinitas possibilidades, e que quando funde a crença em si, mesmo como uma consciência subjetiva, com sua crença em uma consciência objetiva,
Você está equilibrando intenção e entrega. Só que isso é complicado. Se você fica por demais na intenção, que se chama de tentar, entrava a si mesmo e fica sempre aquém de sua visão. Se você se entrega demais, fica preguiçoso, apático e sem inspiração. Porém, se combinado uma intenção clara com a confiança inabalável na possibilidade, entrará no desconhecido e é aí que o sobrenatural começa a se desdobrar. Acho que eu e você estamos no nosso melhor quando estamos nesse estado de ser. Quando esses dois estados se fundem, acredito que bebemos de um poço mais profundo. Quando a plenitude, a satisfação pessoal e o amor próprio realmente vem de dentro porque você se aventurou, além do que acreditava ser possível, e superou as limitações autoimpostas, o incomum ocorre. Ser feliz consigo mesmo no momento presente, mantendo o sonho do seu futuro, é uma grande receita para a manifestação. Quando você se sente tão pleno que não se importa mais se aquilo vai acontecer, é quando coisas incríveis se materializam diante de seus olhos. Aprendi que ser pleno é o estado perfeito da criação. Vi isso muitas e muitas vezes ao testemunhar curas verdadeiras em pessoas ao redor do mundo. Elas se sentem tão completas que não desejam mais, não sentem mais necessidade e não tentam mais fazer sozinhas. Elas largam de mão e, para sua surpresa, algo maior do que elas responde e elas riem da simplicidade do processo. Espero que este livro e minha pesquisa sejam um começo e não um fim. Com certeza serei o primeiro a levantar a mão para confessar que não sei tudo. Minha maior alegria, porém, é quando de alguma forma contribuo para o crescimento pessoal de alguém. Já vi a transformação em muitas faces e posso dizer que, independentemente de cultura, raça ou gênero, todos parecemos iguais quando nos libertamos dos grilhões de nossas crenças autolimitantes. Na biologia, há um princípio que eu adoro chamado emergência. Você já viu um cardume nadando na mesma direção ao mesmo tempo? Ou um bando de centenas de pássaros em voo, todos se movendo juntos, como uma só consciência, como uma mente única? Ao observar esse fenômeno, você pode pensar que todos os indivíduos do grupo estão seguindo um líder que mostra o caminho. Parece que os movimentos sincronizados de centenas ou mesmo de milhares de organismos individuais fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo são um fenômeno de cima para baixo. Mas não é isso que realmente acontece. Esse nível de unidade ocorre com um fenômeno de baixo para cima. Na verdade, o grupo não tem líder, todo mundo lidera, todos fazem parte da mesma consciência coletiva, fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. É como se o todo estivesse conectado em um campo de informações, além do espaço e do tempo. Uma comunidade se apresenta como uma mente única. Um organismo é criado a partir dos indivíduos que se tornam um. Existe poder na quantidade numérica. Fomos programados e condicionados para a crença subconsciente de que, se liderarmos com paixão excessiva e mudarmos o mundo, com certeza seremos assassinados. A maioria dos grandes líderes que alteraram o curso da história com uma mensagem profunda se deram mal no fim. Quer estejamos falando de Martin Luther King, Mahatma Gandhi, John Lennon, Joana d'Arc, William Wallace, Jesus de Nazaré ou de Abraham Lincoln. Existe um estigma inconsciente que sugere que todos os líderes visionários devem dar a vida pela verdade. Mas talvez, enfim, tenhamos chegado ao momento da história em que é mais importante viver pela verdade do que morrer por ela. Se centenas de milhares ou mesmo milhões de seres humanos adotarem uma nova consciência baseada na possibilidade, alinharem suas ações com suas intenções e viverem de acordo com as leis universais maiores do amor, da bondade e da compaixão, uma nova consciência emergirá e experimentaremos a verdadeira unidade. Então talvez tenhamos líderes demais para remover. Portanto, se você se compromete todos os dias a demonstrar o seu melhor eu e a superar os estados mentais egoístas causados pelos hormônios do estresse, e eu estou fazendo o mesmo, juntos estamos mudando o mundo ao mudar a nós mesmos. Se um número suficiente de nós estivesse se aprimorando como seres humanos mais inteiros, à medida que as comunidades em que vivemos surgirem ao redor do mundo, consumirão a atual mentalidade de realidade, baseada no medo, na competição, na carência, na hostilidade, na ganância e na enganação. Com o tempo, o velho será completamente consumido pelo novo. Uma preocupação minha é vivermos em um mundo em que a pesquisa científica está misturada com interesses particulares e, com frequência, é influenciada pelos lucros. Por isso questiono se estamos dizendo a verdade sobre como as coisas realmente são.
Cabe a nós, portanto, descobrir a verdade por nós mesmos. Imagine um mundo habitado por bilhões de humanos vivendo como um só, como um cardume, com todos adotando pensamentos edificantes, semelhantes, conectados a possibilidades ilimitadas. Pensamentos que permitam às pessoas fazer escolhas mais inspiradas, demonstrar comportamentos mais altruístas e criar experiências mais esclarecedoras. As pessoas não mais viveriam movidas pelas emoções baseadas na sobrevivência, com as quais estão tão familiarizadas hoje, sentindo-se mais como matéria do que energia, separadas da possibilidade. Em vez disso, viveriam com emoções mais amplas, altruístas e sinceras, sentindo-se mais energia do que matéria, conectadas a algo maior. Se pudéssemos fazer isso, um mundo completamente diferente surgiria e viveríamos por um novo credo, baseado no coração aberto. É isso que vejo quando fecho os olhos para meditar.